Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. O momento que todos esperavam aconteceu. Bom dia, meu amado irmão, que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Vamos começar o nosso vídeo agora, mas antes eu quero pedir a você que entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe mensagem no nosso canal, dê o seu like, marque o sino das notificações, venha participar desta obra, fazer crescer esta obra para o nome do Senhor Jesus ser divulgado para mais e mais pessoas. Vamos ler aqui, continuando nossa série de vídeos do livro de Lucas, agora no capítulo 24, a ressurreição do Senhor. E diz assim, Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. E as que diziam estas coisas, eram elas que diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Glórias a Jesus. Jesus ressuscitou. Nós temos lido aqui que Jesus foi entregue, que Jesus foi capturado pelos saduceus, pelos fariseus, pelo sinédrio, que Jesus foi capturado, que Jesus foi entregue a Pilatos, que ele foi julgado sem ter culpa, que ele foi levado, crucificado, que ele foi morto e sepultado. Mas não durou, minha gente. Jesus havia ressuscitado. Apesar de dizer que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, não se passaram 3 dias, Jesus nos seios da morte. Jesus morto não passou 3 dias inteiros. Ele não passou 36 horas morto e sepultado. Ele morreu na sexta-feira, mais ou menos às 3 da tarde. O sol se escureceu, as trevas caíram sobre aquele lugar. Estava chegando o Shabá, o sábado, onde todos os judeus se recolhem. Então Jesus foi colocado naquele sepulcro, foi envolto a um pano, como nós já lemos. Então, nesse momento, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, elas foram tão cedo ao sepulcro, mas a pedra que rolaram para guardar o sepulcro havia sido removida. Elas olharam, as mulheres que seguiram a Jesus desde a Galileia, as mulheres que prepararam o unguento, as mulheres que prepararam as especiarias para lavar o corpo de Jesus, para o preparar
para a sua sepultura, foram lá cuidar desse assunto. Chegaram ali no sepulcro de Jesus e encontraram a pedra removida. E quando entraram ali, não acharam ninguém. Acharam o sepulcro vazio. Exatamente, minha gente. Hoje, se você for em Jerusalém, o sepulcro de Jesus está vazio. Você pode ver homens importantes nesse planeta. Você pode ter visto pessoas de renome, pessoas importantes, pessoas que fizeram coisas magníficas, mas você encontra o túmulo dessas pessoas. Você encontra o túmulo, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, o ganhador de guerras, o grande imperador da França. O túmulo dele está lá em Paris. Ele está enterrado ali. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Sabe por que o túmulo de Jesus está vazio? Porque Jesus ressuscitou e agora Jesus vive. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele vive. Então elas chegaram ali e viram o túmulo de Jesus vazio. Elas ficaram tão atemorizadas, diz a palavra, que se curvaram com o rosto em terra. Porque quando elas entraram, elas viram ali 2 homens com vestes resplandecentes. Elas viram 2 anjos ali, guardando aquele lugar que Jesus havia ressuscitado. Jesus provavelmente acabara de se levantar do seu pós-mortem. Os anjos estavam ali para recepcioná-lo. As mulheres entraram e não viram Jesus, mas elas viram os anjos com roupas resplandecentes. E o lugar que Jesus tinha sido colocado estava vazio. Elas ficaram atemorizadas com isso. Ver aquelas 2 figuras ali humanas, ou aparentemente humanas, mas com roupas resplandecentes. O que elas fizeram? Caíram com o rosto em terra. Elas ficaram muito atemorizadas, diz a palavra. Eles disseram dessa forma: por que buscais entre os mortos quem está vivo? É uma pergunta que hoje nós fazemos. Por que nós buscamos entre mortos aquele que vive? Jesus vive. Você não tem que procurar ele numa cruz, pendurado, porque ele vive. Jesus ressuscitou. Ele foi tirado daquela cruz. Ele foi posto na sepultura. Ele foi envolto num lençol, mas ele ressuscitou. O lençol ficou, a cruz apodreceu, mas Jesus está vivo. Jesus está vivo. E ele quer salvar você. Ele quer entrar na sua vida. Aquelas mulheres ficaram atemorizadas. Os anjos perguntaram para ela: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Exatamente, minha gente. Não devemos buscar entre mortos aquele que vive. O Senhor vive. Vamos dar a ele o crédito da sua vitória. Ele teve a vitória sobre a morte. Ele teve a vitória sobre o pecado. Ele carregou os nossos pecados naquela cruz e venceu. Ele venceu. Ele venceu o seu último obstáculo. Assim também como você vai vencer. O seu último obstáculo é a morte. Você vai vencer. Porque quando você passar por esse obstáculo, você vai se encontrar com o Senhor. E nunca mais, para toda a eternidade, você vai sofrer. Porque você vai estar nos braços do Pai, nos braços do Filho, nos braços do Espírito Santo, nos braços de Deus. Lembrai-vos, eles disseram, lembrai-vos do que ele vos disse.
estando ele ainda na Galileia. Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ele ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Ele não disse depois de 3 dias, ele disse ao terceiro dia. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Jesus morreu perto das 3 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, quando o sol estava forte. Jesus foi colocado no túmulo, já próximo do sábado, o sábado dos judeus, o Shabat. E no primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, Jesus ressurgiu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então elas se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, o que elas fizeram? Anunciaram essas coisas aos 11 e aos outros. Estavam todos reunidos, era perto de 120 pessoas, mais ou menos, que estavam ali reunidos, ainda naquele ambiente ali, naquele cenáculo, reunidos ali, guardados ali, protegidos ali da fúria dos sacerdotes, da fúria do Sinédrio, da fúria de Roma. Eles estavam ali guardados, protegidos. Eles fugiram todos quando Jesus foi capturado. Mas as mulheres, mais uma vez, as mulheres estavam ali. E foram elas que levaram a mensagem. Elas que foram ao sepulcro e viram que Jesus havia ressuscitado. Foram as primeiras a estarem ali. E foram as primeiras que os anjos lembraram da promessa do Senhor. Quando elas chegaram e contaram isso aos 11 e aos outros, ou seja, a todos os discípulos de Jesus que estavam ali, não só os apóstolos, mas todos os discípulos que estavam ali, quem foi que contou, quem foi que viu essa cena? Foi Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. E disseram essas coisas aos apóstolos. Elas testemunharam ali, chegaram no túmulo, viram o que havia acontecido, ficaram atemorizados com aquela cena da pedra removida do sepulcro. Ficaram atemorizadas com aquelas 2 figuras humanas ali com roupas resplandecentes, aqueles 2 anjos ali. Ficaram tão atemorizadas que botaram seu rosto em terra. Aí os anjos lembrou elas da promessa do Senhor, que ele ressurgiria ao terceiro dia. Elas correram, elas entenderam, elas conheceram e correram para avisar os apóstolos e aos discípulos. Mas quando chegaram lá, as palavras dela aos apóstolos, aos discípulos, lhes parecia como delírio. O que eles pensaram naquele momento? Elas chegaram ali com essa mensagem, com essa notícia. Jesus ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria. Ele disse que voltaria. Jesus está entre nós. Eles não acreditaram no que ela falou. Então eles ficaram ali achando que elas estavam delirando. Provavelmente elas foram lá, viram o corpo de Jesus, choraram, estão pensando coisas sem sentido, estão imaginando coisas. Provavelmente eles ali indagaram várias situações, elas estão delirando, coitadas, elas estão sofrendo com a morte do nosso mestre. Mas eles haviam também recebido de Jesus a mesma mensagem. Eu vou partir. Eu vou ser
morto na cruz, mas ao terceiro dia eu voltarei. Eles lembraram daquela mensagem? Provavelmente não. Ou se lembraram, não acreditaram. Porque o que eles estavam passando naquele momento? O seu mestre, que eles seguiram por 3 anos, havia sido capturado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, pelos membros do Sinédrio, pelos soldados do templo, havia sido ridicularizado, ofendido, havia sido entregue a Pilatos, havia sido trocado por um sediador, por um assassino, Barrabás, havia sido surrado, chicoteado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, furaram as suas mãos e os seus pés, furaram o seu lado, deixaram ele totalmente irreconhecível. O seu mestre, eles viram o seu mestre sendo quebrado, totalmente quebrado, triturado. O que eles pensaram? Acabou. Acabou. Ele veio, nos disse palavras bonitas, mas acabou. Mas Jesus havia dado a promessa que ele voltaria ao terceiro dia. Ele cumpriu a sua promessa. Ele voltou. Ele ressuscitou. Mas eles achavam ali, os apóstolos e os discípulos, que aquelas mulheres estavam delirando. É o que muitas pessoas acham daqueles que falam do amor de Deus. Daqueles que pegam a palavra do Senhor e começam a pregar, a levar a mensagem do Evangelho, a falar como Jesus falou aqui na terra, levar a sua orientação para outros e outros. Aí são tratados também como delirantes, como pessoas que deliram, pessoas que não sabem o que falam. Porque se isso é um delírio, isso é um delírio maravilhoso. Porque esse delírio traz paz para cada um de nós. Essa palavra traz conforto, traz vitória, traz conquista, traz saúde, traz discernimento, traz conhecimento. Essa palavra, que alguns falam que é delírio, traz salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário que você conheça essa história. É necessário que você conheça o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus passou, para que você entenda, de uma vez por todas, que Ele veio para te salvar, para salvar a sua vida e a minha vida. Os apóstolos não acreditaram. Eles disseram: elas estão delirando. Parece palavras sem sentido que elas estão falando. Ele ressuscitou, ele não está lá, nós vimos 2 anjos. Parece palavras sem sentido. Mas Pedro, que havia negado Jesus, Pedro, que havia falado que não conhecia o Mestre, há 2 dias atrás desse acontecido, de 2 a 3 dias atrás, Pedro levantou-se e correu
ao sepulcro. Ele não andou, ele correu ao sepulcro. Abaixou-se, provavelmente para olhar de perto, e viu os lençóis de linho. Ele não viu o corpo de Jesus ali. Ele não viu também os anjos, mas ele viu o lençol. Ele poderia ter pensado: as mulheres levaram o corpo de Jesus daqui para algum lugar. Mas Pedro acreditou. Ele viu os lençóis de linho, retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ele se lembrou: Jesus ressuscitou. Por que Pedro? Por que Pedro? Lembre agora das palavras que Jesus falou ali da ceia. Nós falamos sobre isso. Na última ceia. A palavra, se você não recorda, volte uns vídeos atrás e veja a última ceia. Jesus falou para Pedro assim: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro estava convertido. Pedro havia se convertido, porque ele negou a Jesus e se arrependeu. Quando ele se arrependeu dos seus pecados, ele chorou. Quando ele chorou, ele aceitou o Senhor verdadeiramente como seu mestre. Ele saiu dali, chorou amargamente. Nesse momento aqui, Pedro saiu maravilhado, acreditou no que aquelas mulheres falaram. Ele não teve aquilo como delírio. Ele correu, ele não andou, ele correu até o sepulcro. Ele poderia ter simplesmente andado até lá, mas ele não andou, ele saiu correndo de onde ele estava até o lugar em que Jesus havia sido sepultado. Nesse momento ele olha ali o local e já não vê o corpo de Jesus ali. Então ele fica maravilhado. E as palavras de Jesus fazem sentido. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Imagino que Pedro, nesse momento, voltou ali onde estavam reunidos e falou: tudo que essas mulheres estão falando é verdade. Não existe delírio aqui. Lembrem-se do que o Senhor falou. Lembrem-se do que o Senhor falou. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembrem do que o Senhor falou quando estava na Galileia. Ele falou que era necessário que ele fosse entregue nas mãos de homens pecadores. Que ele fosse crucificado, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Meus irmãos, disse Pedro, o Senhor voltou. Até aqui, esse momento, minha gente, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu ali. Mas havia muita dúvida entre eles. Apóstolos que não receberam esta mensagem com muita clareza, porque receberam de mulheres que estavam ainda atônitas, com uma palavra que se diz, estavam perplexas, estavam desorientadas com a imagem que elas viram. Elas entraram no túmulo para preparar um corpo. Levaram especiarias. Iam preparar aquele corpo para o seu sepultamento. Ele estava ali guardado no sepulcro. Provavelmente eles iriam velar. Iriam fazer todo o ritual de velório ali do corpo quando deixa a vida. A tradição judaica. Mas naquele momento que elas chegaram ali, elas viram simplesmente os lençóis.
e 2 anjos com roupas resplandecentes, que lhe falaram. Ele ressuscitou. Vocês lembram o que ele disse? Que ele seria entregue na mão de homens pecadores e que seria morto e crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria, ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Não busquem agora entre os mortos aquele que está vivo. Nós devemos buscar ao Senhor todos os dias, porque o Senhor está vivo. Ele nos orienta, sua palavra, ele está vivo. Ele fala conosco todos os dias, ele está vivo. E ele vai nos levar para a glória eterna, porque ele está vivo. Que Deus nos abençoe ricamente e abundantemente. Fique com Deus, em nome de Jesus.